Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de fevereiro do TORD11, ao Tordesilhas, fundo de investimento imobiliário, fundo de papel, né, que investe preponderantemente aí em CRIs, mas tem também equities na sua carteira. A gente vai ver aí então a performance dele no mês de fevereiro, né? Fundo esse que mudou aí de gestora, né? Era a Hectare Capital. A gente vai ver qual é a gestora agora atual. Mudou até aqui o desenho do relatório, né? Vamos ver se mudou as informações, se o resultado aí está favorável ou não. Né? Então fique conosco, mas antes de mais nada, queria te pedir algo muito importante, que é a sua inscrição no canal, o seu like também ajuda bastante a gente que quer continuar nosso trabalho. E também use os comentários aí para colocar suas sugestões de vídeo ou o nosso canal do Telegram que está na descrição do vídeo também. Compartilhe com a gente lá seus conhecimentos, né? E alguma sugestão de vídeo que você tem, lá a gente posta todos os vídeos, né? A gente coloca lá os links dos vídeos também que a gente coloca aqui no canal, né? Então fique ligado lá, em curta distância, converse com outros investidores também. E esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, tá? E entender um pouco mais do fundo. A gente vai passar pelos principais pontos aqui do relatório, né? Não vamos fazer toda a leitura, são um relatório de 26 páginas, então você pode fazer a leitura mais detalhada dos ativos, né? E a gente vai passar pelos principais pontos aqui sobre a performance dele do mês de fevereiro. Então vamos lá. Relatório gerencial de fevereiro do TORD11, fundo de papel, né? Que investe aí em cotas de CRI, né? CRI, equity. Então a gente vai ver aqui ó, os objetivos do fundo, né? Investir em ativos imobiliários, oferindo rendimentos e ganhos de capital advindo destes, que é um fundo basicamente um fundo de papel, né? A gente verifica aqui que o código de negociação dele na bolsa de valores, né? TORD11, e a classificação dele é de gestão ativa, de mandato híbrido, né? Um fundo híbrido, então, e gestão ativa, prazo de duração indeterminado para investidores em geral. O início dele foi lá em agosto de 2019 e a gestora agora é R Capital Asset Management, não mais a Hectare, né, que era gestora do fundo, e agora é R Capital. O administrador permaneceu, né, a Vortex DTVM, e essas são as taxas que o fundo tem hoje. Ó. O fundo tem uma taxa escalonada, né, de acordo com o valor do PL ou market cap. Então, provavelmente é o PL aqui, né, que está em 472 milhões de reais. Então, o fundo pagando aí, os cotistas pagando aí 1,30% de taxa de administração e gestão e uma taxa de performance de 20% do que excedeu o IPCA mais 4%. O fundo divulga os seus rendimentos sempre até o quinto dia útil de cada mês e paga no 10º dia útil de cada mês. Então vamos ver aqui alguns números, né? Então o fundo hoje tem 100 mil, mais de 100 mil cotistas. 100 mil cotistas hoje na base, né? São 35 milhões de cotas emitidas. A cota naquela base de 10, né? 10 reais. Hoje ele tem um patrimônio líquido de 471 milhões de reais e o último rendimento, o rendimento de fevereiro, foi de 8 centavos por cota. Ele tem aqui o valor da cota patrimonial lá em 31 de janeiro de 2022, que está em 13,44, né? Essa cota aqui aumentou bastante com a valorização de um dos FIIs que ele tem na carteira, então aumentou bastante a cota patrimonial no período lá de 2021. E a cota de mercado estava aqui em janeiro a R$ 9,15. Então vamos ver com alguns números aqui de mercado para a gente poder entender um pouquinho, né, do TORD, o que está acontecendo. Né? Então o valor de mercado dele encerrou ontem, dia 30 de março, cotado a R$ 8,93. Só que já chegou aí ao mínimo no mês, foi inclusive o valor mínimo nas últimas 52 semanas ou 12 meses, né? É R$ 8,75, então o preço despencou. Ontem ele desvalorizou mais 0,45%, né, fechando esse valor. E o máximo nesses últimos 12 meses foi de R$ 11,95. Então tem uma volatilidade muito grande, né, muita volatilidade por conta principalmente da gestora, né, alguns investimentos que foram feitos aí que até hoje não rendem, ainda não maturaram, né, para render proventos por cotistas, e nesse período desvalorizou então aí 25%
de desvalorização. O dividend yield dele está em 12%, né, em torno de 1% ao mês atualmente, né, com base no valor de mercado. Então está um bom provento, né? Para quem está pegando a cota é o valor de mercado. E no mês atual teve uma desvalorização total de 12,30, 2,3%. Essa aqui é a evolução dos últimos 5 dias, né? Teve uma alta aqui, né? Mas o fundo praticamente andando de lado. Nos últimos 30 dias a gente verifica, aqui nos últimos 6 meses, né? A gente verifica que estava R$ 10 e pouco, né? E aí conforme foi aí subindo a Selic, inclusive, né? Mas não foi só isso, é claro, o preço foi caindo, né? Foi caindo aqui no mercado. E foi um dos fundos ali, né, da Hectare de papel que mais caíram, né, nesse período aí, né? Agora mudou, agora é R Capital. Então vamos lá para o relatório. Estratégia, ele fala aqui, né, um fundo oportunístico e de desenvolvimento de projetos que utiliza sobra de caixa para alocar em CRIs ou outros papéis de dívida. Então é um fundo de crédito, né? Basicamente é um fundo de crédito. E ele fala aqui os comentários do gestor, né? 8 centavos foi a distribuição por cota, né? E dá aí um dividend yield de 0,59 sobre o valor patrimonial, né? 13,48. Só que esse valor de mercado nunca foi 13,48, né? Não teve ninguém que adquiriu a cota a 13,48, porque esse valor aqui nunca chegou a esse patamar, tá? Mas o dividend yield que ele está calculando aqui é com base no valor patrimonial de R$ 13,48. Então, se pegar pelo valor patrimonial, o fundo está bastante descontado, né? Mais de 40% descontado no mercado. A gente vê aqui também aqui entre as movimentações de fevereiro, venda parcial do CRI Loteamento Goiás, venda total do CRI EDA, né? Venda total do CRI Solar das Águas e venda parcial do Serra Verde Fundo de Investimento Imobiliário, né? Um fundo característico dos fundos que era quando era gerido pela Hectare, então o fundo está vendendo, inclusive foi responsável, né, por esse aumento aqui relevante no valor patrimonial do fundo, né, que ele pegou um valor muito abaixo, né, depois o fundo se valorizou em torno de 300% e aumentou então o valor patrimonial, não só desse, né, mas também aí do HCTR, do VSLH, então os fundos que tinham Serra Verde no seu portfólio, que está pagando bom provento, né. E teve aqui aporte em equities, né? Os equities que ainda não maturaram aqui, né, dentro da carteira do fundo, ainda não está rendendo resultado para o fundo, né? Mas o fundo continua aportando e acreditando. Nos equities, então, os destaques foram as performances dos empreendimentos Calda Novas, em Goiás, né? O Cauana Residência atingiu 70% das vendas, com valor líquido aí acumulado de 94 milhões de reais. E esse foi a melhor performance mensal do empreendimento desde o lançamento. Já o Resort do Lago registrou um aumento de 1% nas frações, atingindo 66% das cotas vendidas, são os principais equities que o fundo tem hoje, né? E seguindo então aqui, né, esses detalhamentos sobre curva de juros, né, essa questão aqui contábil, você pode depois fazer uma leitura mais detalhada. Vamos para o resultado gerencial. Aqui ele mostra a DRE, gerencial do fundo, mas pelo regime de competência, né? E aí não é só isso que o cotista tem que ver, né? O cotista ele é remunerado pelo regime de caixa, né? Então o fundo ele tem que ter a consciência que ele também quer mostrar regime de competência, beleza, pode mostrar, mas tem que mostrar também o regime de caixa, porque é onde o cotista é remunerado, né? E aqui a gente não vê isso. A gente vê um prejuízo, né? A gente vê aqui quase, né, um resultado nulo, na verdade, de resultado em fevereiro, por exemplo, e o fundo distribuindo 2.800.000, né? Então, fica meio confuso para o cotista ler o relatório dessa forma. Mas, para que você possa entender, esse aqui é um relatório pelo regime de competência, ou seja, as receitas elas são reconhecidas quando elas acontecem e independente de ser paga ou não, recebida ou não, e as despesas também são reconhecidas independente de serem pagas ou não, tá? Então, aqui são as receitas incorridas, porém pode não ser nem recebidas, né? Independente de ser recebidas ou não, e as despesas pagas, despesas incorridas, independente de serem pagas efetivamente ou não, né? Se tiver saída de caixa ou não. Então esse é o regime de competência, mas o cotista ele é remunerado pelo regime de caixa, né? É aquilo que realmente entra na conta do fundo.
né? Então é esse que está faltando aqui, essa demonstração. Então, a distribuição manteve a mesma distribuição de janeiro, 2 milhões e 800, né? O fundo tem uma reserva de lucros aqui ainda, e tem uma reserva de lucro acumulado de 115 milhões. Claro que isso aqui é valor contábil, né? É um valor contábil que o fundo tem provavelmente. E a distribuição de cotas foi de 8 centavos, né? Dividend yield com base no valor patrimonial em torno de 0,60. Então, continuando aqui, tem o retorno, né, total nos últimos 12 meses. Então, é um fundo que tem foi um dos motivos, inclusive, que eu vendi as cotas desse fundo, né? Ele estava ali em torno de quase R$ 11 ainda. Eu vendi as cotas desse fundo porque ele tem um dividend yield muito volátil, né? Tinha um dividend yield muito volátil aqui até setembro, né? Eu vendi aqui próximo a julho, junho. Ele estava com um dividend yield muito volátil, então era um fundo que dava variação no mercado, muita variação no mercado. Desde outubro tem distribuído 8 centavos, né? Linearizou-se os dividendos do fundo, né? E isso deu uma certa estabilidade no preço, só que contribuiu com outros fatores aí, né? Gestão, Selic, né? Então outros fatores contribuíram para que o TORD também caísse no mercado, o valor de mercado. Aqui tem a performance no mercado secundário, também caiu bastante o volume de negociação do fundo, né? O volume de negociação diária era excelente aqui no início de fevereiro, né? No início de 2021, né? Caiu bastante, aí agora encerrou fevereiro com um volume de negociação diário de em torno de 580 mil, mas já chegou a 2 milhões e 500 de volume. Então realmente caiu bastante, né? O volume de negociação no mercado secundário, né? E desconfiança, na verdade, dos cotistas, né? E aqui é onde onde estão as localizações aí das alocações que o fundo faz, né, dentro do Brasil. As alocações de CRIs hoje, o fundo tem uma parte que é indexada ao IGPM, outra parte ao IPCA, né, com o IGPM com cupom médio de 16%, né, fundo bastante arrojado, e o IPCA mais 12,2%. Por indexador, ele tem a maioria alocado em IPCA, 92%, só uma pequena parte aqui indexada ao IGPM. A maioria também são créditos corporativos, né? Que a maioria são resorts, né? Hotéis. Multipropriedade tem uma pequena parte, assim também como loteamentos, então tem contratos mais concentrados. O fundo, né? Aqui é o portfólio dele, né? Dos CRIs que ele tem na carteira, né? Não são muitos, mas porque eles são mais concentrados, né? Normalmente são CRIs corporativos. Então tá aqui a relação, né? E aqui estão os fundos de investimento imobiliário que ele tem na carteira também, né? São fundos que normalmente pouco conhecidos no mercado, né? Tem aqui o fundo da Devan, que é o mais aqui acessível para a gente, né? Investidor comum. O restante normalmente só para investidores institucionais ou investidores profissionais. E dentro do portfólio dos equities também o fundo tem um montante aí de 140 milhões de reais aproximadamente, né? Tem esses equities aqui. Onde ainda não estão performando, né? Ainda não está tendo receita desses equities ainda, né? Ainda não se maturaram, né? Aqui então está o detalhamento dos CRIs, então você pode baixar o relatório, ver aqui a parte qualitativa, né? Os indexadores, né? Qual o vencimento, então você pode baixar, fazer essa leitura mais detalhada para entender um pouco mais do fundo, onde ele investe. E também aqui a descrição dos equities, né? Os principais aí, ó, o Cauana, que ele falou lá em cima, né? Tá aí com as vendas ainda em alta, né? Não teve dividendos, ó, como a gente vê aqui, ó, nenhum equity ainda pagou dividendo, ó, Cauana 0, né? Tem aqui o Macaia também 0, também aqui, ó, dividendos também 0. Então tem todo o acompanhamento que eles fazem dos equities, ó, o Moto Hilton 0, ainda não teve maturação, então não teve performance de distribuição de dividendos. A Ondas Praias Resort, né? Aqui tem o Resort do Lago, também 0. Então, é isso que tem aí, na verdade, né, feito que o cotista, né, feito que o cotista desconfiasse, né, desses investimentos em equity, porque não tem gerado resultado imediato, né? Os equities demoram mais do que os CRIs para poder ter uma maturação e começar a distribuição de rendimentos, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do fundo TORD 11, o que tem mais para baixo aí você pode depois baixar,
fazer uma leitura mais detalhada, né, que é a política do fundo, né, algumas outras informações que você precisa saber para entender um pouco mais do fundo. Essa foi a performance dele no mês de fevereiro. Se você gostou do vídeo, então deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do TOR de 11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.